quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, que enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Pai, esta é a tua palavra. Fala-nos ao coração, edificando-nos a fé. Em nome de Jesus. Amém. Jesus vem. Jesus voltará. Jesus voltará é um prenúncio dele mesmo. Ele mesmo afirmou que voltaria. Os anjos anunciaram que Jesus voltaria. Em Atos capítulo 1, versículo 8, o texto diz: por que estás olhando para cima? Este mesmo Jesus que vós vistes indo, é quem voltará. Os anjos anunciaram que Jesus voltaria. A expectativa dos discípulos era o retorno de Jesus. Jesus voltou. Na primeira vinda dele, apareceu aos seus discípulos, permaneceu com eles 40 dias, teve fome, trazendo evidências de que havia ressuscitado dentre os mortos, teve sede, comeu, esteve com os discípulos. Só que ele, em João 14, versículo 3, a seguir o texto, disse que foi preparar um lugar, para que aonde os discípulos, quando ele voltasse para buscá-los, estivesse com ele também. E ele afirma: se não fosse assim, eu não vos teria dito, vou preparar-vos um lugar. E a saída de Jesus para preparar um lugar, ele está agora na sua segunda volta. É o que nós aguardamos, a volta de Jesus. Esta é a esperança da igreja.
Esta é a suma da nossa caminhada aqui na terra. O motivo pelo qual passamos lutas e perseveramos em expectativa do retorno do Mestre. Esta é a esperança pela qual Paulo fala na ceia do Senhor. Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciais a volta do Senhor. Conota a esperança de que Ele voltará e que estamos ceando em memória dEle. A essência da igreja é demonstrar para o mundo que ela aguarda o noivo. A essência da igreja é demonstrar para o mundo que Ele foi preparar um ambiente de morada eterna e que esta igreja está em expectativa para ser levada a assuntos aos céus, o que nós chamamos de arrebatamento. O arrebatamento dos salvos será a retirada repentina e imediata dos crentes deste mundo. E o livro de Mateus, no capítulo de número 24, a partir do versículo de número 1, Jesus vai trazer um panorama acerca do que acontecia em seus dias e que se reverbera aos nossos dias. Mateus 24 é um panorama do que acontecia nos dias de Jesus e que se reverbera até os nossos dias. Eu falei no domingo passado que a primeira coisa que Jesus chama a atenção dos seus discípulos, quando vislumbrado pela pujança da arquitetura do mundo antigo, do templo antigo, era que eles tivessem cautela. Acautelai-vos, porque nos últimos dias muitos viriam em meu nome e enganaria a muitos. Primeiro ponto da visão panorâmica que Jesus teve em Mateus 24, eu citei, foram pessoas, que teríamos pessoas ávidas por sinais, desejosas de sinais tangíveis, apalpáveis, e que estas pessoas, pelo fato de estarem ávidas, desejosas, pelo tangível, pelo palpável, seriam enganadas pelos falsos profetas, pelas falsas religiões, pelas falsas propostas. Jesus destaca em primeiro lugar, mesmo estando vislumbrado com a arquitetura do templo, e passado alguns minutos, Jesus já estava no Monte das Oliveiras, e eles estavam encucados com aquela expressão que Jesus usou, dizendo: não vede tudo isto? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Templo este reconstruído pelo rei Herodes, em parceria com o povo judeu, para agradá-los. E Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. E a história vai dizer que 70 anos, melhor, 40 anos depois, o templo foi destruído. Se cumpriu a palavra de Jesus nos seus dias. 70 era um ano depois de Cristo, quando os romanos entraram em Jerusalém, destruíram o templo e saquearam o templo. Cumpriu-se, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. A Bíblia vai afirmar para nós que não vai passar um tio, não vai passar uma vírgula, passarão os céus e a terra, mas tudo que Deus falou com relação à sua palavra iria se cumprir. Estamos vivendo um prelúdio, estamos vivendo um prenúncio, estamos à porta ou às portas do arrebatamento da igreja. Logo, os anjos virão com rigor de trombeta. Os que morreram em Cristo serão ressuscitados. A Bíblia vai dizer que seremos transformados desta matéria para um corpo
incorruptível. Jesus descerá, assim como os anjos afirmaram em Atos capítulo 1, da forma como ele foi, sumiu nas nuvens, aparecerá nas nuvens. E aqueles que morrerem em Cristo, aleluia, ressuscitarão primeiro. Nós que aqui estivermos, na sequência, seremos transformados desta matéria para uma matéria incorruptível e nos encontraremos com Ele nos ares. A Bíblia vai dizer que todo olho verá o encontro da igreja com Jesus Cristo. Ele vai falar na sequência em Mateus 24: quem estiver no campo, não saia. Quem estiver sobre o telhado, não desça. Porque assim como o relâmpago sai do ocidente e vai para o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Em Apocalipse o texto vai dizer: se o dono da casa soubesse o dia em que haveria de vir o ladrão, fecharia a porta. Ninguém sabe o dia e nem a hora em que haverá de ser soada a trombeta dos anjos. Unicamente o Filho que está com o Pai hoje já sabe. Porque ele fala em João capítulo 14, falando a Filipe, quando Filipe pede para falar, ou para mostrar, ou para revelar quem era o Pai, e ele meio que desapontado fala para Filipe: estás comigo há tanto tempo e não conheces o Pai? Quem ver a mim, ver o Pai. Quem recebe a mim, recebe o Pai. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. E tudo que eu faço por meio do Pai. Se não fosse por Ele, eu não faria. E pede-me, revela o Pai. O arrebatamento é uma realidade. O arrebatamento vai acontecer. O encontro da igreja com Jesus Cristo é tão eminente quanto esta manhã ensolarada. Nos veremos com Ele nas regiões celestiais. A segunda visão panorâmica que Jesus trata no texto de Mateus é acerca de assombro. Ele fala no versículo de número 6: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. E usa a expressão: olhai, não vos assusteis, porque é necessário, é mister que isso tudo aconteça, porém ainda não é o fim. Assombro, porque haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. E o versículo de número 8, Jesus traz um sentido cronológico. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Se o princípio de dores é na intensidade como tem sido, imagine as dores. O princípio de dores traduz-se na seguinte expressão: imagine uma mulher que está gestante, que a cada passo da sua gestação as suas contrações aumentam, as suas dores se intensificam, o desconforto, a pressão interna, as suas costelas, seu corpo se adapta, a criança que está dentro do seu ventre, e ao passo que se aproxima o dia dela dar à luz, intensifica-se as suas contrações, dores. Assim será, assim tem sido. Os sinais que conotam o arrebatamento da igreja, a volta de Cristo. Estamos como uma gestante, me permita a analogia, que a cada passo que nos aproximamos da volta de Jesus, as contrações aumentam, porque no dia em que a gestante dar à luz a filhos, é como que se fosse um encontro da noiva de Cristo com o Cordeiro. E por isso que eu falei domingo passado que as coisas irão piorar. As coisas irão piorar. Os sinais serão mais evidentes.
A Bíblia vai falar para nós nesse mesmo capítulo: e por se multiplicar a iniquidade, que traduz-se em pecado consciente, o amor se esfriará de quase todos. A terceira coisa que Jesus apresenta como sinal panorâmico são os martírios. Se você abrir a carta ao autor dos Hebreus, no capítulo de número 11, você vai ver a galeria da fé. Como morreram antes de Jesus. Você vai perceber que todos foram martirizados. Jesus fala com seus discípulos e ensina-os acerca do que haveria de acontecer. Por minha causa vocês serão perseguidos, serão caluniados. Por minha causa vocês serão mortos. E estas coisas vos tenho dito para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Traduz-se em não desanimem. Irmãos, estamos vivendo um tempo em que os falsos profetas, em número, têm sido muito mais do que profetas de Deus. O número de falsos profetas excedem o número de profetas que pregam a palavra da verdade, que pregam o evangelho que confronta. É só você olhar para a Bíblia. Elias estava no Monte Carmelo. Acabe havia casado com Jezabel. Não obstante fazer tudo o que desagradava aos olhos do Senhor, a Bíblia vai dizer que ainda assim ele casou com Jezabel, rainha dos Sidônios, filha de Etbaal. E o texto vai dizer que ele sobe no Monte Carmelo, porque ele havia profetizado que não choveria e nem teria orvalho sobre a terra, segundo a sua palavra. E o texto vai dizer que eram 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera, 850 bocas para profetizar o que era mentiroso. Há muito mais boca e motivações para falar a mentira do que boca para profetizar a verdade. Porque a verdade confronta. A verdade tira o indivíduo da sua zona de conforto. A verdade tira o indivíduo da sua zona confortável. Mas o profeta se expôs e disse: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Se é Deus, segue. Se é Baal, segue. Ele manda arrumar o altar, porque Deus não derrama, não responde oração, não derrama fogo, não derrama glória em altar desconcertado. O que nós percebemos é que muitos desses profetas não querem arrumar a casa, não querem organizar o altar, querem profetizar de qualquer forma, de qualquer jeito. E a Bíblia vai dizer que antes de profetizar, ele arruma o altar, simbolizando Israel. Organiza as 12 pedras, estou sentindo Deus. Organiza as 12 pedras sobre o altar, porque o Senhor vai derramar fogo nesse altar, porque o Senhor vai responder o sacrifício do altar. É interessante observarmos o detalhe do texto. Eu não ia entrar nessa vertente, mas João 3,8 diz: o vento sopra, ouve a sua voz, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim são todos aqueles conduzidos pelo Espírito. Eles profetizavam a meio-dia e nada acontecia, e Elias já caçoava dos profetas. Fala mais alto. Quem sabe Baal está passeando, quem sabe Baal está de férias, quem sabe Baal e não está escutando, grita. E eles se retaliavam. Sabe por quê? Porque o profeta da mentira, segura essa, precisa de sinais apalpáveis para poder comover o coração daqueles que não conhecem a verdade. Profetas da mentira precisa de um sinal tangível. Ele precisa de algo que ele possa pegar, que possa movimentar a fé deles. E ele arruma o altar antes
antes do sacrifício ofertante. E Elias chega diante de Deus aprovado, e o texto vai dizer que ele estava em conversa com Deus, porque profeta que é profeta, mesmo quando foge, está em conversa com Deus. E o texto vai dizer, irmão, que ele clama e o fogo desce. O profeta, quando abre a boca, tem resposta imediata. Ele não precisa chamar atenção, ele não precisa trazer sinais, porque o seu ministério é respaldado pelo Senhor. Então, o primeiro sinal que Deus mostra, eu já vou entrar na mensagem desta manhã. A primeira evidência que Jesus mostra é a evidência de pessoas ávidas por sinais. É por isto que existem templos suntuosos, lotados de pessoas, porque esses falsos profetas fazem encantamentos. Isso já acontecia nos dias de Moisés. Já acontecia, irmão. Deus fala para Moisés lançar o cajado se transforma numa cobra. Faraó chama os seus bruxos, encantadores, seus feiticeiros, e eles fazem a mesma coisa, enganando. Moisés transforma as águas do Nilo em sangue, e os encantadores e feiticeiros fazem a mesma coisa, enganando. Porque eles não fizeram sinais, eles enganaram. Encantamento. Existem pessoas que estão encantadas por profetas, por gurus, porque elas estão ávidas por sinais, desejosas por sinais, querem uma resposta imediata. Estamos às portas do arrebatamento, irmão. Só falta a igreja colocar o segundo pé. Aleluia, a igreja já pôs o pé, já tem o conhecimento de que Jesus está voltando. O segundo pé é Jesus voltar e levar a sua igreja. Vai ser lindo esse dia. Essa semana eu estive pensando como não deve ser o rosto de felicidade de Deus. Como não deve ser o rosto de alegria de Deus. Imagina você quando está feliz pela vida do seu filho, e você esboça alegria, felicidade. Como não deve ser o rosto de Deus quando a igreja entrar pelas portas celestiais? Quando a igreja entrar pelos portões celestiais, quando ele falar assim: vinde, bendito do meu Pai, possuí a morada que vos tenho preparado. Como não vai ser o rosto de Deus? Ele vai olhar para o filho, me permita, e vai dizer assim: filho, valeu a pena o teu sacrifício. Isaías já disse isso 700 anos antes dele vir. Isaías 53, que ele olharia e veria o resultado do seu sacrifício e ficaria feliz pelo resultado do seu sacrifício. Jesus já está feliz com você pelo fato de estar aqui hoje. Jesus olha para você e vê o sangue dele derramado sobre a tua vida. Jesus olha para a tua casa e vê o sangue dele no umbral da porta da tua casa. E ele fica feliz porque ele sabe que quem é de Deus, o maligno não toca. O único que pode estragar isso aí só sou eu e você. Mas ele vai fazer de tudo e um pouco mais para você entender que mesmo sendo um pródigo, ainda o Pai está de braços abertos para te receber. Ávidas por sinais, assombro e martírio. Os sinais que Jesus traz aqui, já vamos entrar agora.
fome, peste, terremotos em vários lugares. Jesus vai falar sobre dois panoramas agora: enganos religiosos e flagelos. Rumores de guerras. As redes sociais estão sendo tomadas pelos noticiários de guerras, de rumores de guerras. O que são esses rumores? Informações que correm em grande velocidade, em grande escala, para propagação do mesmo. Informações detalhadas que provocam espanto acerca do poder destruidor. Rumores de guerra. De acordo com alguns analistas, existem hoje nos arsenais atômicos do mundo um poder de destruição equivalente a 5 toneladas de dinamite para cada habitante da Terra. Um dos rumores mais apavorantes na atualidade é a existência da bomba de hidrogênio. Se detonada, é capaz de emitir mais calor do que o calor existente no centro do Sol. Ou seja, 13 milhões de graus centígrados. Isso são rumores de guerra. Informações detalhadas acerca de poder destruidor, rumores de guerras. Jesus cita isso como flagelos. Eu estava lendo uma nota essa semana acerca de um dos mísseis que a Palestina tem em seu arsenal bélico destruidor. Um dos mísseis mais fracos, ele tem potência, capacidade de alcance de 240 quilômetros. Você atira um míssil desse aqui de Feira, vai cair na ilha de Itaparica, depois de Salvador, irmão. Estudiosos vão dizer que para cada disparo de mísseis, o investimento gasto é de $10 mil só para disparar um míssil. Não estou falando da confecção do míssil, só para disparar $10 mil por míssil. Estamos falando de uma guerra, de um poder destruidor avassalador. Estamos falando de uma realidade em que a igreja está aquém do que está acontecendo, porque os falsos profetas estão distorcendo o teor da mensagem que deve ser pregado no púlpito. E como anjo desta igreja e como profeta nesta igreja, eu preciso alertá-los que estamos à porta do arrebatamento da igreja. A fome está tomando o mundo, queridos. Dados da ONU. Hoje no mundo existem cerca de 8 bilhões de pessoas. 735 milhões de pessoas atualmente passam fome no mundo. Houve uma redução de fome na Ásia e na América Latina. O aumento da fome na Ásia Ocidental, no Caribe e em todas as sub-regiões da África em 2022. A África ainda continua sendo a região mais afetada, com 1 a cada 5 pessoas passando fome no continente, mais que o dobro da média global. Jesus falou que teria fome. A ONU disse que se as tendências permanecessem como estão, o objetivo de desenvolvimento sustentável, de acabar com a fome até 2030, não seria alcançado. E não vai ser. Porque Jesus disse que haveria fome. A fome não é uma questão da atualidade, queridos. A fome acontece desde os dias dos patriarcas, nos dias de Abraão, nos dias de Isaac, nos dias de Jacó. Perceba que eles mudaram de localizações
geográfica justamente por questões econômicas, questões espirituais e questões climáticas. Mas quando você observa que Jesus cita a fome, você pode enquadrar esse aspecto como um flagelo, uma correção punitiva. Mas Deus se agrada em punir, em corrigir? Não, irmãos. Por que será que na África tem tanta miséria, tanta desgraça, tanta destruição? Por que será que na África tem tanta fome, tanta pobreza? Por causa da idolatria. Projeta para mim Êxodo do capítulo de número 20, versículo de número 5. Jesus vai falar sobre isso. Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Daqueles, Deus falou, não te encurvarás, não prestará culto. Uma região como essa, se você pegar, acesse o site da ONU, você vai perceber lá quais são as regiões mais afetadas pela fome. São as nações que mais têm idolatria. A pobreza, a miséria está totalmente associada com a idolatria. E Deus falou que visitaria o pecado, a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração. E olha a expressão, daqueles que me odeiam. Pastor, eu venho de uma família que há uma maldição geracional, mas hoje eu sirvo a Deus. Esta maldição recai sobre mim? Não. Porque a Bíblia diz que maldição sem causa não encontra pouso. Eu visito a iniquidade dos pais até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. É tendencioso o pai doutrinar o filho com a cultura religiosa que recebeu, com a profissão que recebeu, com tudo aquilo que ele recebeu de ensinamento. É tendencioso. Mas aqueles que não aceitam a desonra a Deus, a maldição não será sobre a vida dele, porque ele escolheu seguir ao Senhor. Deus está falando com o seu povo aqui. Não é de se espantar, porque naquele continente é um dos continentes mais miseráveis, aonde a fome é extrema. Não tem nada a ver com a cor da pele, tem a ver com a espiritualidade, a idolatria. O texto diz bem claro, não te encurvarás a elas, nem as servireis, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, pecado consciente, até a terceira e a quarta geração daqueles que me odeiam. Segundo dados da ONU, em 2022, 24 mil pessoas morrem de fome por dia no mundo. Ou seja, aproximadamente 9 milhões por ano. A ONU relata que 8 milhões só de crianças morrem de fome. As crianças são mais frágeis, mais vulneráveis. Os adultos resistem mais. Isso acontece hoje no mundo. Os números não são para te impressionar, irmão. É para trazer o entendimento que Jesus falou que aconteceria fome, e está acontecendo fome no mundo. E não estamos levando a Bíblia a sério. Não estamos levando a palavra a sério. Terremotos. Na análise deste flagelo, devemos fazer duas observações. Jesus falou que haveria terremotos. Duas situações acontecem aqui. Precisamos observar quanto à frequência
e quanto à intensidade destruidora. Terremotos. Especialistas em sismologia diz o seguinte, quanto à frequência: no século 17 foram registrados 378 terremotos. Veja a escala. No século 19, 2.119 terremotos. No século 20, até 1974, houve mais terremotos do que em toda a história anterior. Observe o registro de intensidade ou frequência. Foi somente até 1974. De então para cá, os cientistas identificaram cerca de 500 mil terremotos por ano. A cada dia que passa, as contrações se intensificam, a frequência aumenta. Tudo isso está gritando diante dos meus e dos teus olhos. Tudo isso está acontecendo ao redor da igreja. E nós estamos brincando de fazer conferências e congressos. Onde estão as almas que precisamos evangelizar? Onde estão as vidas que precisamos alcançar da parte de Deus? Precisamos atentar para o apelo da palavra. Qual é o apelo da palavra, pastor? Teologicamente, a mensagem central da Bíblia é: Ele veio para aquele que se havia perdido. É uma mensagem de resgate. O homem se perde no Éden. Jesus envia seu filho para resgatá-lo. E nós somos os ceifeiros para alcançar estas almas aí fora. Você está aí, irmão? Nesta estatística se inclui o Brasil, onde em apenas 30 horas foram registrados 600 terremotos no estado do Ceará, em 2008. Tudo isso está acontecendo diante de nós, e nós não estamos apercebidos, não estamos percebendo. Tudo está acontecendo, e nós estamos correndo atrás de coisas. Estamos correndo atrás de coisas. Quanto à intensidade destruidora, o terremoto de Lisboa em 1975, mais de 60 mil mortos em apenas 6 minutos. Dezembro de 1908, terremoto seguido de tsunami destruiu quase que totalmente a cidade da Messina, na Itália. Mais de 75 mil mortos. Em 1975, na China, grande terremoto com 750 mil mortos. 26 de dezembro de 2004, grande terremoto na Indonésia, seguido do maior tsunami da história, causou mais de 300 mil mortos em 12 países do Oceano Índico, deixando atrás de si enorme rastro de destruição. 2010, Haiti, Estados Unidos, Brasil enviou pessoas para ajudar. Foram mais de 300 mil pessoas mortas pelo tsunami, pelo terremoto que aconteceu lá. Fevereiro de 2023, Turquia e Síria, foram mais de 8 mil mortos este ano, em fevereiro. E o que nós e a igreja estamos fazendo? Nada. Os números não são para te impressionar. Os números são para mostrar para você que o que Jesus falou em Mateus 24 está se cumprindo nos nossos dias. Aconteceu naqueles dias e se reverberou até os nossos dias. E acontece ainda, irmãos. Que saiamos desta manhã. Eu sei que é um culto da família, mas é o culto da igreja. A igreja é uma família. Que saiamos desta manhã daqui com desejo no coração de gritar Maranata para o mundo ouvir. E quando alguém perguntar para você o que é Maranata, é ora vem, você vai dizer Senhor Jesus. Ainda há
esse desejo no teu coração? Ainda há esta breve expectativa na sua vida de que Ele virá nas nuvens e que você será transformado da corruptibilidade para a incorruptibilidade? Se a suma da tua fé, se o ápice da tua caminhada não fosse reencontrar com Jesus nos ares, ou se encontrar com Jesus nos ares, irmãos, tudo que fazemos aqui é debalde. Deus não quer que você somente venha para cultos. O Senhor quer que você tenha uma vida de testemunho, que tenhamos uma vida de testemunho, que a igreja venha fazer aquilo que Ele estabeleceu para que ela faça. Ei, a trombeta vai tocar sim. Não é a história de carochinha, né? Não é, isso aqui não é conversa fiada. O noivo vem. O noivo vem. A igreja vai subir. A igreja vai ser arrebatada. Toca nesse crente aí, parece que ele está dormindo. Sacode ele aí, faça isso aí, sacode ele aí. Porque parece que essa mensagem não é a mensagem que ele queria ouvir hoje. Fala para ele assim, ó, ei, Jesus voltará. E é breve. Jesus voltará 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 e é breve. O hino que nós cantamos dentro das nossas reuniões vai se ecoar lá fora, perguntando onde está aquele povo barulhento? Onde está que não se vê nenhum irmão? Onde está aquele povo barulhento? Ah, irmão, vai ser tarde. Os noticiários vão trazer evidência no Instagram, não no jornal, pela tarde, pela noite. Mas a igreja não vai estar mais aqui, porque ela terá sido arrebatada e terá sido levada para os ares. Eu sei que esta não é uma mensagem que queiram ouvir, mas é a realidade da igreja, é a essência da igreja. A igreja vai ser arrebatada. Vai ser arrebatada. Gere no coração de cada pessoa que você alcançar a expectativa de que Jesus voltará. Não faça falsas promessas, porque estamos nos discipulando moradores terrenos. Não estamos discipulando pessoas que vão morar na Nova Jerusalém. Não estamos preparando o coração das pessoas que evangelizamos acerca de uma vida eterna. Há uma eternidade me esperando. Há uma eternidade te esperando. Jesus vem e isso é uma realidade. Jesus vem e isso vai acontecer. Jesus vem. Deus deu o melhor dele por mim e por você, irmãos. O arrebatamento dos salvos será retirada repentina e imediata dos crentes deste mundo. Deus vai tomar para si. Deus vai tomar a sua igreja para si. Deus vai levar o seu povo para si. Deus vai levar o seu povo para Ele. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Haverá fome, peste, terremoto em vários lugares. Então vos, no versículo 9 é o seguinte: então vos hão de entregar. Então vos hão de entregar, presta atenção. Para serdes atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Surgirão falsos profetas, enganos religiosos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu vou repetir. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as gentes. Então virá o fim.
Esse evangelho do reino será propagado a todas as gentes. O texto quer dizer a todas as nações. Todas as nações. Eu pergunto, se a trombeta soar hoje, se a trombeta soar hoje, se você soubesse que a trombeta iria soar hoje, me diz aí, eu vou fechar a Bíblia. Qual seria a expectativa do seu coração? Iria curtir todas, até chegar o momento próximo você tentar organizar a vida. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Eu sei que a salvação não é por esforços. Eu sei que não será pelo meu esforço, nem pelo seu esforço. Foi pela graça. Mas o fato de nos santificarmos à luz da sua palavra demonstra o quanto nós temos sede dele. Eu falei para alguém essa semana, o mínimo que você pode demonstrar de sede por Deus é indo à sua casa buscar a sua face. O mínimo. Que sacrifício tem vir à casa de Deus? Se eu não tenho um desejo de estar na casa de Deus, ou se eu não esboço nenhuma forma de busca ao Senhor, isso é resultado de como está o meu coração diante das coisas eternas. Jesus fala em Mateus 6, versículo 33: mas buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão, e estas coisas, perdoe-me, vos serão acrescentadas. Jesus está falando que precisamos ter uma vida de busca pelo reino dos céus. Respire o reino, motive-se pelo reino, que a sua alma deseje o céu todos os dias, irmãos, que o seu coração deseje o céu todos os dias, que os teus pés caminhem para o céu todos os dias, porque nesta via dolorosa da vida encontraremos escadarias para subir com o peso da cruz nas costas, mas Deus poderá levantar um sirineu para te ajudar pelo caminho, mas não conte para levar até o Gólgota a sua cruz, porque o esforço tem que ser seu, o esforço tem que ser nosso. Ele disse: negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz. A cada dia. Se coloque em pé, por favor. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Erebaceia andaragácia. Aleluia. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a teu nome, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. Glória ao teu nome, Senhor Jesus. A trombeta vai tocar. Os sinais estão aí. O Filho do Homem descerá das nuvens. Os salvos perceberão. Os que estão envolvidos nesta terra não perceberão. O sonido da trombeta não
não é físico, é espiritual. Os carnais não perceberão o sonido da trombeta. Por sua vez, só perceberá quem estiver nele. É por isso que ele disse em João 14: se estiverdes em mim e eu estiverdes em vós, sereis meus discípulos. Eu preciso estar na videira, porque eu sou ramo, e o ramo só frutifica e floresce na videira. O ramo que não floresce é porque não está na videira. O ramo que não frutifica é porque não está na videira. Precisamos estar nele, e ele precisa estar em nós. Se nós estivermos nele, como ele e o Pai são um, floresceremos, frutificaremos. Eu quero nessa manhã orar por você. Eu quero nesta manhã orar por você, orar por sua casa, orar pelos seus filhos, pela sua família. Pai, deixa assim para não perder o tempo, gente. eu sou grato ao Senhor por esta manhã, Senhor. Solte. Soltou? Escuta a nossa oração, Pai. Visita a tua igreja. Desperta-nos, porque o Senhor está voltando. Santifica-nos na verdade da tua palavra. Muito em breve vai sair uma notícia. Santifica-nos no entendimento da tua palavra. Era um povo muito humilde e aqui muito sofreu. O conhecimento da tua palavra, Senhor, santificará o nosso coração. Eu vou pedir para que pare, por favor. É um momento melindroso, sem interrupções. Que o Espírito do Senhor atue nesse silêncio, promovendo em nossos corações quebrantamento. Eu posso ver pessoas chorando daqui. Eu posso ver pessoas chorando daqui. Eu repito, o sonido da trombeta não é físico, será espiritual. Todo olho verá o momento em que a igreja partir daqui, quer seja da Assembleia de Deus, quer seja da Batista, quer seja da Presbiteriana, quer seja da Deus é Amor, quer seja da Pentecostal, seja lá qual for a denominação, se estiver nele e ele estiver nela, ele vai tomar para si. Ele disse na sua palavra: minha é a terra, tudo que nela é pertence a mim. Ele vai tomar a você para ele. Seremos levados para ele. Lá não haverá dor, lá não há choro, lá não há pranto,
Lá não há angústia, lá não há aflição, lá não há decepções, lá não há traições, lá não há guerra, lá não há rumores de guerras, lá não há disputa, lá não há discordância, lá não entra inimizade, lá não entra fofoca, lá não entra mentira, lá não entra impureza. Ficarão de fora os cães, ficarão de fora os feiticeiros, ficarão de fora os prostitutos, ficarão de fora todos aqueles que não estiverem com a marca do sangue. E ele diz à sua igreja: sejam sempre alvas as suas vestes, sejam sempre alvas as suas vestes, e que não falte o óleo sobre a vossa cabeça. A nossa lamparina tem que estar acesa. A nossa lamparina tem que estar acesa, tem que ter óleo na nossa lamparina. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, ó doce Espírito Santo de Deus, presença gloriosa dos céus. Nesta manhã, ó Deus, eu quero declarar sobre os corações que estão aqui, Senhor, que os nossos olhos se abrem para o Teu propósito, para a Tua vontade. Seja Teu nome glorificado sobre a vida da Tua igreja, e como genuína igreja do Senhor, propaguemos o Evangelho de Cristo aonde nós formos, em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Maranata. Maranata, Jesus, Maranata. Eu sou cristão por isso, você é cristão por isso, porque você não vai morar nessa terra eternamente. O Filho nos libertou, e o texto diz: se verdadeiramente, pois o Filho vos libertar, sereis livre. Livre do pecado, livre da mentira, livre de todas estas coisas da terra, para sermos levados ao céu. Precisamos nos livrar, nos desvencilhar destas coisas daqui. Por isso que Paulo disse: deixando as coisas que devem ficar para trás. Se verdadeiramente, pois o Filho do Homem vos libertar, sereis livres. Se assente que já estamos finalizando. Aleluia. Glória a Deus. Sussurra. Sussurra isso, vai. Imagine isso no céu. A Ele a glória. Você já imaginou como não devem ser os instrumentos que tocam lá? Eu não sei se você vai fazer parte do soprano. Eu não sei se você é barito lá. Eu não sei se você vai ser tenor lá. Eu sei de uma coisa: a voz que vai ter lá não é essa, porque o corpo não é este. Badacé, Urabassure, Candarabassi. A atmosfera de céu é isso, é calmaria. Só percebe quem está no Espírito.
andar no Espírito. Você precisa andar no Espírito. Só para você ter ideia, aconteceu agora de manhã. Eu ia passar de lá para cá e entrar ali. Aí Deus falou, suba. Eu subi para a cozinha. As irmãs falaram, Deus falou, suba para eu orar lá. Aí as irmãs falaram assim, pastor, já ia chamar o Senhor para o Senhor orar aqui. Eu falei, eu vim para orar mesmo. Você precisa andar ande no Espírito, irmão. Porque se você não andar no Espírito, você vai atender os desejos e os caprichos da carne. Você vai atender solicitação de pessoas carnais. Você precisa andar no Espírito. Discirna a voz do Espírito, a voz do seu coração e espíritos malignos que atuam. Deus está aqui, ó. Deus está aqui. Deus está aqui. Quero louvar a Deus pela sua vida, você que nos visitou nessa manhã, você que veio pela primeira vez nesta casa. Que a mão do Senhor continue estendida sobre a sua vida. Deus te abençoe. Você que nos acompanha pela transmissão, Deus te abençoe, tá? Nós temos um almoço logo após agora, tá? Essa reunião, temos almoço aí. Custa quanto o almoço, irmão? R$20, R$18, quanto é? Traz a informação para mim aqui. Enquanto a irmã vai trazer informação, eu quero convidar aqui à frente o casal aqui, o pai do nosso irmão, R$20, né, o almoço? O pai do nosso irmão Daniel e a mãe do nosso irmão, a irmã Luciana. Esqueci o nome do senhor. A irmã Luciana, né? O nome da tua mãe, né, Luciana? Como é o nome do senhor? Edmilson. Eu quero convidar a igreja a estar em pé. Pastor, é o quê? Vamos apresentar as alianças. Ei, Jesus maravilhoso. Cadê? Glória a Deus. Vamos apresentar? Vamos orar aqui apresentando ao Senhor. Glória a Deus. Nobre ato, nobre atitude. Eu estou firmando nesse altar aqui promessas e propósitos e projetos de Deus sobre a vida de vocês. Tudo aquilo que Deus disse que faria, Deus irá fazer. Porque nesta manhã, diante da igreja, diante dos céus, diante dos anjos, diante dos demônios, eles estão aqui firmando aliança no Senhor e para a glória do Senhor. E nós, a igreja, concordamos, porque está escrito que 2 dentre vós concordados na terra, terá sido ligado nos céus. Quando Deus trouxe isso à tona no coração deles, é porque Deus já havia confirmado lá em cima. Estende as mãos, Pai. Nós abençoamos, Senhor, as alianças do irmão Edmilson, da irmã Luciana. E nós apresentamos diante do teu altar. E pedimos ao Senhor que a bênção do Senhor se estabeleça sobre a vida deste casal. Se porventura havia alguma coisa retida no mundo espiritual, libera sobre a vida deles, Senhor. E que haja testemunho da parte dos teus filhos, por conta de tudo que o Senhor irá fazer para a glória do seu nome, em o nome de Jesus. E a igreja sela com amém. Está selado. Colocar na mão dele? Glória a Deus. Pode colocar. Aleluia. Aleluia. Ele volta. Glória a Deus. Pode aplaudir. Pode abraçar. Glória. Abençoe. Gente, eu vou falar uma coisa só para meu marido, mas eu gostaria que toda a igreja
ouvisse. E vocês vão achar até um absurdo. Nós temos 27 anos de casado e eu nunca disse para ele: eu te amo. Aleluia. Glória a Deus. Deus é Deus que restaura altar, restaura a família. Mais um pouquinho. Eu nunca disse para ele: eu te amo, porque realmente eu não amava ele. Eu sempre, quando eu via as pessoas falando assim, eu te amo, e eu pensava muito na palavra. E um dia, meus filhos estranhavam assim, porque eu não dizia. E um dia eu disse para minha filha, eu disse: eu não vou dizer essa palavra, porque eu acho que é uma palavra muito forte, não uma palavra para ser dita. Então, eu não amava ele. Eu aprendi a amar com ele, porque Deus colocou ele no meu caminho e eu não tinha a mente aberta. Eu ficava falando que foi o inimigo que colocou ele. Falava muitas palavras que não devia. E então eu não dizia. Eu disse para minha filha: eu não vou dizer ele que eu amo, porque eu não tenho firmeza nessa palavra. Só que eu não amava ele porque eu não amava eu própria. Então, quando o Senhor fez eu descobrir que eu amava ele, aí eu comecei a ver ele com os olhos que Deus queria que eu visse. Porque eu colocava ele como responsável por tudo o que acontecia na minha vida. Eu falava: minha vida virou um inferno depois que eu conheci você. E ele falou assim: e a minha virou uma bênção depois que eu conheci você. Então, assim, eu sempre com veneno e ele sempre com amor. Inclusive, eu até rasguei a certidão de casamento e joguei fora. Só que depois, arrumando o guarda-roupa, eu achei os pedaços. Perdão. Então, Deus usou ele para me mostrar o verdadeiro amor de Cristo. Eu vivia pedindo para o Senhor colocar aquela alegria de Cristo quando a gente aceita Jesus. E o Senhor eu nunca conseguia colocar, mas aí quando eu consegui enxergar que o problema estava em mim, ontem nós tivemos um evento lá em casa e foi tão bom. Eu citei a parábola da dracma perdida, porque quando a gente vemos aqui, que teve a palavra, sempre ouvindo a palavra aqui, né, de família e tal. Aí eu estava procurando a dracma perdida, eu falando: Deus, eu quero a minha dracma. Eu pensava que era um dos meus filhos, mas eu não tinha, né? E Deus usando o varão aqui, Daniel, sempre orando, buscando. Ele não aceitava a situação, né? Você que está buscando aqui, fique firme que sua família toda vai estar aqui, porque Deus ouve a oração. E meu filho sempre cobrando, vocês têm que se posicionar. Deus usando meu filho, porque eu já tinha dito a Deus: eu estou cansado de chamar eles para a igreja, agora eu só vou quando eles me chamar. Só que começaram a me chamar e eu não tinha condição de vir. Então, assim, quando eu descobri que o problema estava em mim, eu fui me consertar. O que é que aconteceu? O Senhor me deu o primeiro amor. E eu estou numa alegria tão grande. Eu estou chorando aqui de alegria, porque eu tinha perdido tudo. Mas porque eu tinha quebrado, quando o irmão estava cantando Deus de aliança, Deus. Porque Deus realmente é Deus de aliança. Então, assim, se você quebrar a aliança com Deus, quebrar os princípios, como a gente ouve na palavra, eu ouvia também. Mas eu não dava ouvido, eu não achava importância. Então, quando começaram muitas das coisas a acontecer terríveis, então eu fui buscar a resposta, né? Porque eu sempre questionava com Deus, eu tinha questionamento, que é importante, não aceitava as coisas. E Deus me mostrou que eu não estava amando da maneira correta, eu não estava perdoando. E eu comecei a perdoar as pessoas. Só que Deus queria que eu perdoasse eu mesmo, não me perdoasse por algumas coisas também que eu me sentia culpada. Então, quando isso aconteceu que eu comecei a amar o meu marido e olhar e ver Cristo nele. E é muito importante isso. Então, ele sempre me amou. Ele sempre intercedeu por mim. 25 anos, 27 de luta com ele, sem amar ele, porque eu amassei a aliança no dente, com poucos dias de casado. E a aliança dele caiu no ralo, no esgoto, do banheiro. Então, nosso casamento estava no reino espiritual, no esgoto, né? Enfim, eu não vou falar muito, porque senão, né, vou tomar o tempo todo.
E aí, então, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, com a ajuda de vocês, com a oração da igreja, com Daniel aqui buscando, e o Senhor me deu essa vitória, viu? Eu agradeço a igreja, o pastor, que esteve lá em casa, os irmãos que ficavam me chamando, orando, e hoje estamos aqui, Deus me mostrou. Então, nós estamos renovando as alianças, porque Deus falou assim, cadê a tua aliança? Tudo começou quando você amassou sua aliança no dente. Então, nós compramos as alianças e trouxemos e estamos apresentando aqui, renovando as alianças em nome de Jesus. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é bom. O tempo todo. Edificou a fé aí, né, irmão? Vamos orar agradecendo ao Senhor. Se coloque em pé. O almoço que vai estar sendo servido custa R$20. Almoce conosco. Temos aí alguns brinquedos para a recreação das crianças menores, das crianças maiores, tá? Eu quero chamar aqui a minha esposa. Ela vai estar orando ao Senhor. E logo após estarei impetrando a bênção apostólica. Ore por nós, que hoje eu vou estar pregando em Salvador, para que o Senhor venha tomar a dianteira, a primazia, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós queremos render graças a Ti, por esta manhã, na Tua presença, por esse tão lindo testemunho, Senhor. Nós cremos que o Senhor marca horário, dia, para falar conosco de uma forma especial. Saímos daqui, Senhor, neste dia, ciente de que Tu está tão perto de vir nos buscar. E nós cremos, ó Senhor, no Teu agir, no Teu mover, que a cada dia possamos diminuir para o Senhor crescer, sumir para o Senhor aparecer. Te pedimos, ó Espírito Santo de Deus, que encontre aqueles que estão aprisionados, que estão cativos, ao inimigo, que possam ser libertos para no dia da Tua vinda, Senhor, poder se encontrar contigo. Nós declaramos o nosso amor a Ti. Te apresentamos à tarde, à noite e os demais dias da semana que está por vir. Que a Tua graça se manifeste, que o Teu poder se aperfeiçoe sobre nós. Usa-nos, Senhor, como um canal para outras vidas. Manifesta a Tua glória de uma forma tão tremenda, Senhor. Nós queremos estar aqui na terça de oração, na quinta-feira ainda com trabalho de libertação. Pedimos, Senhor Deus, por vidas neste lugar. Pedimos, Senhor Deus, por cada família aqui representada, que o Teu amor os encontre de uma forma especial e a Tua graça esteja com eles, em nome de Jesus. Estende as mãos à frente, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre. Deus te abençoe.